Fala, turma, muito boa noite, aqui estamos. Começou o Bradock Show de hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro de 2028. Antes de tudo, peço a você que está aqui nos assistindo no YouTube que curta, tá? Deixe seu like sempre aqui no nosso Bradock Show, porque isso nos ajuda a levar adiante o nosso conteúdo, melhora a performance do nosso canal e o nosso desempenho dentro do algoritmo da plataforma. Dou uma saudação também muito especial para quem está nos assistindo na televisão, na TV The News, é o 581 da Parabólica Digital, em todo o Brasil. Muita gente se liga agora também no Bradock Show pela TV. E mais um recado rápido para você que nos assiste no YouTube, inscreva-se aqui no canal, e se você já fez a inscrição em dias anteriores, peço que você confira se está ativa a sua inscrição. A gente tem recebido muitos relatos e por isso eu estou reforçando essa mensagem, não é um pedido protocolar, não é da boca para fora, não estou falando aqui como parte de um roteiro, não, é um pedido real para que você confira se está ativa a sua inscrição aqui no canal do Bradock Show. E se você nunca fez a inscrição, agora é o momento, hein? Não deixe passar não, faça agora a sua inscrição, porque isso também é um gesto simples que nos ajuda e muito. Tá bom? Deixa eu cumprimentar aqui os parceiros da nossa bancada de hoje, companheiros de toda sexta-feira, Rodrigo Constantino, Fabiana Barroso e Jorge Serrão. Fala, Consta. Fala, Brown. Boa noite, Fabi, Serrão, toda a nossa querida audiência. Hoje parece que vai ser animado. É isso aí. Fabiana Barroso, boa noite, Fabi. Tá sem o som, tá, Fabi? Agora chegou. Chegou? Ah, então tá. Era aqui. Então, boa noite, Brown, Constantino, meu querido amigo Serrão, e a todos aqui da audiência da Bradock. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e colocar no grupo da família. E Jorge Serrão, boa noite, Serrão. Saudações a todos, poderoso Vitor Brown, Consta, Fabi. Hoje promete, a Sala de Justiça vai estar mais animada que nunca com os super amigos no Bradock Show. É isso aí. E olha só, antes de dar início, eu lembro aqui que você já deve ter visto, você que acompanha o programa no YouTube já viu aí o nosso card, por exemplo. Sim, hoje teremos Pablo Marçal aqui no programa, sabatina com o candidato do PRTB, a Prefeitura de São Paulo, já, ao vivo. Pablo Marçal vai estar com a gente aqui para responder as nossas perguntas. Enquanto isso, vou trazendo aqui os assuntos do dia. Foi uma sexta-feira agitada, tem muita coisa para a gente conversar. A gente começa com um caso de polícia, hein? Indiciamento de senadores hoje. Olha só, a Polícia Federal indiciou os senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros, num caso de uma investigação que aponta irregularidades em contratos públicos e movimentações financeiras suspeitas. Os dois foram agora indiciados pela Polícia Federal. Começo contigo, Consta, sua análise sobre esse caso e vale registrar a demora, né? Não é um caso de agora, são casos que teriam ocorrido há cerca de 10 anos, mas agora veio esse relatório da Polícia Federal, Consta. A gente até questiona o time, né? Se tem algum jogo aí de bastidores do sistema que a gente não consiga aí compreender, apreender de primeira. Mas a sensação que fica, Brown, quando você lê uma chamada dessa, é que a gente está naquele filme do Bill Murray, né? O Dia da Marmota. É aquele dia que nunca acaba. Quer dizer, Renan Calheiros, o Munha, talvez, da política, né? Não sei, podia ser o Sarney também, quem sabe, né? Indiciado por alguma coisa. É impressionante. Eu lembro do Renan Calheiros do tempo da namorada lá que a gente pagava as contas, né? Mônica, se eu não me engano, o nome dela. Então é impressionante, né? Como os mesmos monstros do pântano, como diria Paulo Guedes, ficam circulando em torno do poder há décadas, os clãs, as mesmas oligarquias, e nada disso muda. Né? É porque não tem punição para valer, tem punição para a cabeleireira que estava com um batom poderoso lá no 8 de janeiro. E o ministro Barroso fica perplexo que mais da metade não aceita um acordo que eles teriam que admitir um crime que não cometeram. Né? Agora, quem realmente cometeu crime graúdo, desviou muito dinheiro e tudo, acaba sempre impune nesse país. Não tem um preso da Lava Jato, não tem ninguém. Então, o Renan Calheiros era aquele personagem que na CPI farsesca, aquela teatral, aquela CPI ridícula da Covid, compunha lá o trio, né? Era o Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, tratados pela velha imprensa como as vozes da ciência e da ética na política, porque estava servindo de alvo, de palanque para alvo de Bolsonaro e palanque do Lula. Então, são as mesmas figuras sempre, carimbadas,
os mesmos crimes, o outro lá tinha 51 milhões de reais nas malas, o Gedel Vieira, nada acontece. Então, isso é o Brasil. Agora, cansa, né? Cansa muito para quem é trabalhador, honesto, tenta alimentar uma esperança na justiça. Aí vem a notícia de que um deles foi indiciado, é quase é tentado alimentar a esperança de novo. Mas, logo depois você lembra que tudo isso aí, Polícia Federal está em outra já, né? Polícia Federal está investigando quem acessou o X. E você, Fabi, espera ainda algum resultado prático dessa investigação? Olha, é de 2015, né, a investigação, só para a gente entender como realmente pro lado de lá a coisa é bem diferente. Aí em 2018, que então nós tivemos aí o fechamento da investigação e a PGR agora, só agora, em 2024, né, faz então a conclusão e o relator é o Fachin. Gente, é o Fachin. Vocês confiam no Fachin para isso? Não sei. Né, a gente tem que, assim, não sei se tem algum ministro para a gente citar e falar, olha, está nas mãos do fulano. Mas é isso. Primeiro que a gente sabe que corre prescrição. Quando essas pessoas atingem o societário ali, que é a maior idade, né, da idade mesmo, acaba reduzindo a pena pela metade. Então, para mim, parece realmente ou algum joguete político, né? Aí eu não sei o que eles estão fazendo ou estão deixando de fazer, mas isso não tem nada a ver com justiça. O Brasil há muito tempo não trabalha mais com justiça, trabalha com justiçamento. Então, quando a gente olha, é muito difícil ter expectativa de que os verdadeiros corruptos, os verdadeiros denunciados, os que destroem o Brasil, vão cumprir cadeia. Cadeia, realmente, como o Constantino acabou de lembrar, só serve para a cabeleireira, que é o grande exemplo aí, que está presa, né, e ficará presa por um bom tempo, e para servir de lamento para o ministro Barroso, que é o presidente da corte, e que teve a cara de pau nessa semana de falar, olha, essas pessoas estão presas porque querem ficar presas, porque tem a prisão ideológica. Não, não é ideológica, ministro, é uma questão de honra, inclusive. Sabe aquela honra que você tem, assim, você não negocia? Quando você sabe que você não cometeu um crime, você não admite. Então, muita gente aprendeu assim e não vai abrir mão porque tem um tribunal ditatorial em cima delas. Então, o seu choque, na verdade, é falso, porque a gente sabe muito bem que você também sabe o que está acontecendo no Brasil. Ô Serrão, e causa até perplexidade porque a Lava Jato já foi praticamente sepultada, né? Pouco sobrou do legado da Operação Lava Jato. Claro que os escândalos ainda estão todos frescos na nossa memória, mas juridicamente, legalmente, pouco sobrou, né? Quem tinha sido condenado já conseguiu anulação das condenações, quem teve que devolver dinheiro recebe dinheiro de volta, quem confessou crimes agora já está anulando seus acordos de colaboração. Então, por isso, causa tanta estranheza, porque esse caso é desdobramento da Lava Jato. A acusação é que os senadores, e tem o ex-senador Romero Jucá no pacote também, teriam cobrado propina para favorecer os interesses de um determinado grupo, que é a Hipermarcas. Então, agora, esse caso volta à tona, e isso chama atenção, fica uma pulga atrás da orelha, né, Serrão? Coisas da juristocracia, ou rigor seletivo ou perdão conveniente, mas sempre, no fim das contas, com a impunidade aos poderosos de plantão, aos amiguinhos do sistema de poder. Essa história chamou atenção, primeiro, porque é um escândalo terrível. Propina de 20 milhões no negócio. Caramba, coisa boa, hein? Isso, quando fala num valor desse, é porque a coisa foi muito maior, com certeza absoluta. Mas, e aí? Como é que ficou essa história? Por que isso agora volta à tona de maneira retardada? Duas possibilidades bem prováveis. Uma. Quem sabe o sistema de poder não está dando aí um recadinho para alguns senadores diante do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Senadores, reflitam, quem sabe não seja uma hora boa para vocês apostarem nesse pedido. Olha o que está acontecendo, mas 2 senadores agora acabam de ser ameaçados, podem ter problemas com a justiça, esse número pode se multiplicar por vários senadores. Então é melhor ninguém mexer com o judiciário. Essa é hipótese 1. Hipótese 2. Tem fogo amigo na parada também. Vocês se lembram que semanas atrás aí, José Dirceu de Oliveira e Silva
teve um amigo dele, um aliado dele, né, um banqueiro falso, né, denunciado, e teve gente que jurou que foi essa turma do Senado que está naquela entre aliado ou aliado inimigo do governo, quem pode ter feito a deduragem, que quase atrapalhou e bagunçou a vida do Zé. Então, pode ser que essa história também seja um troco. E a terceira hipótese, essa talvez a menos provável de todas. A Polícia Federal voltou a caçar corruptos em vez de caçar quem está, né, só entrando no X. Mas essa hipótese aí, essa última, nem a velhinha de Taubaté acredita nela. Deixa eu mudar de assunto aqui, passar para a nossa próxima pauta. Enquanto isso, peço que você está aqui assistindo ao Bradock no YouTube, curta, deixe seu like, não esqueça não. Daqui a pouquinho tem o Pablo Marçal aqui com a gente. Olha só, a próxima notícia é a seguinte. Os servidores do IBGE publicaram hoje uma carta aberta em que expressam profundas preocupações e insatisfação com a presidência de Márcio Postman. O economista foi indicado pelo presidente Lula em 2023 para presidir o IBGE. Segundo os servidores, ele tem adotado medidas desestabilizadoras, paralisadoras e prejudiciais ao funcionamento do Instituto. Dizem que a nomeação trouxe uma série de decisões arbitrárias e autocráticas e afirmam que a fundação foi criada em sigilo por 11 meses e anunciada 2 meses depois de sua oficialização em cartório, gerando dúvidas quanto à sua real finalidade. Uma fundação chamada IBGE+, por Márcio Postman. Começo contigo, Fabi, sua análise aí sobre essa carta divulgada pelos servidores do IBGE. O Serrão acabou de mencionar fogo amigo, né? Já começa o fogo amigo. Esse pessoal não gosta de delegar poder. E vamos combinar aqui que se a gente for pelo razoável, pelo que há supostamente alguma veracidade, dizem por aí que o Postman é realmente aquele que faz milagres com os números e não aponta a realidade. Então, primeiro isso, né? A gente sempre soube disso, mas se o nosso lado da briga aqui disser essas barbaridades, é capaz de parar num dos inquéritos, né? Como assim falar de um deles? Agora, eles mesmos falando, quem sabe? Mas o duro é que o IBGE já é um daqueles institutos que já estão, assim, também meio caduco, meio lá na fama de Lula 2005, né, que quer medir algo, que quer pautar algo, sendo que somente serviria para fazer um censo, né? Um censo, o Brasil é muito grande, mas hoje eu duvido que não tenha um sistema um pouco mais fácil, um pouco mais dinâmico, né, para realizar esse serviço. Então a gente vê o quê? O velho cabidão de empregos que está entrando em atrito, provavelmente por alguma demanda ali interna e algum fogo amigo interno. A gente sabe que tem divisões no governo Lula. Não é à toa que Janja é uma das mulheres que mais manda no Brasil e ela não é eleita e não pertence a cargo nenhum. Então, nessas horas fica muito evidenciado aquela coisa, a esquerda não briga, ou se briga. Quando briga é para realmente fazer como aconteceu também com o ministro, né, dos Direitos Humanos, que aí ficou sem chance de defesa. Então é assim que a gente vê. Mais uma vez, não é justiça, é justiçamento. Consta, vou trazer uma outra para você, até para a gente aproveitar melhor o tempo. Daqui a pouquinho tem Pablo Marçal ao vivo aqui com a gente, sabatina ao vivo no Bradock Show. Notícia dos Estados Unidos agora. O Serviço Secreto Americano abriu uma investigação contra Elon Musk após o bilionário publicar e deletar um comentário em que ele questionava por qual motivo o presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris não sofrem nenhuma tentativa de assassinato, ao contrário do republicano Donald Trump. Segundo a Bloomberg, a autoridade norte-americana está tentando determinar se Musk representa uma ameaça iminente aos seus protegidos, no caso, Biden e Kamala, e afirma que ameaçar chefes de Estado é crime no país, podendo resultar em multa e até 5 anos de prisão. Ou seja, né, comentário que era muito mais uma análise política, uma leitura de cenário, a constatação de um fato, né, que um candidato republicano foi alvo de 2 tentativas de assassinato, os adversários não passaram por nenhum susto semelhante. Felizmente, o que era uma constatação agora vira investigação do serviço secreto contra Elon Musk, consta, é isso? O sistema vai perseguir, está perseguindo qualquer um que apoia Trump e o Elon Musk, que já é um alvo pela X, né, pelo fato de ele ter comprado por 44 bilhões de dólares o Twitter e libertado o passarinho azul das amarras progressistas. Então ele já é alvo, né? Isso aí é ridículo. É óbvio que ele está fazendo uma pergunta retórica do tipo,
Quem é a verdadeira ameaça à democracia? 2 dias depois de um novo atentado, em menos de 2 meses, contra o Trump, já estava a porta-voz da Casa Branca e a própria Hillary Clinton falando que o Trump é uma ameaça à democracia. Na coletiva de imprensa, a porta-voz, um jornalista perguntou, vem cá, 2 dias, vocês não vão usar uma outra palavra, vocês não vão reduzir a retórica, vocês acham que isso é assim mesmo? Ela se retirou da sala, acabou a entrevista. Então, eles estão forçando a barra. Né? O Elon Musk vai o quê? Sequestrar, capturar a Kamala Harris e colocá-la num foguete e mandá-la para Marte? Quer dizer, é ridículo isso. Óbvio que ele está falando assim, por que quem é supostamente uma ameaça à democracia leva 2 tentativas de assassinato em 2 meses? E aquelas que são as democratas que seriam ameaçadas por fascistas e nazistas perigosíssimos estão tranquilos? É essa a pergunta. Ele não está insinuando nada, ele não está planejando nada. É ridículo, Brown, é ridículo. Agora, existe sim essa perseguição, a instrumentalização da justiça, das entidades, das instituições para perseguir desafetos do sistema, e isso é muito grave. Isso transforma os Estados Unidos cada vez mais numa republiqueta, como hoje, por exemplo, depois de 11 meses, uma reunião de gabinete. Quem está à presidência? Quem está na cadeira principal? A Jill, ela gosta de ser chamada de Dr. Jill Biden. Vem cá, ela não tem um voto. Ela parece o quê? É a Janja. Então, que história é essa dela? Só se ela for pelo artigo 25 da Constituição, que o marido está senil e tira ele do poder. E mesmo assim não vai ser ela, vai ser a Kamala Harris vice-presidente. Então, é uma loucura o que está acontecendo com esse país. Estão esgaçando as instituições, estão transformando os Estados Unidos numa republiqueta das bananas. Daqui a pouco vai ser indistinguível de um tal de Brasil. Oi, antes de seguir, daqui a pouquinho tem a Sabatina com Pablo Marçal ao vivo aqui no Braddock Show. Preciso me despedir da Fabi, que ficou rapidinho aqui com a gente. Ela tem compromisso hoje, mas fez questão de estar aqui com a gente. Obrigado, Fabi. Boa noite e até semana que vem. Segunda-feira a gente te vê logo cedo lá no Braddock Morning, hein? Obrigada, Brown. Obrigada, Consta. Obrigada, Serrão. E a todos aqui da audiência. Deus abençoe vocês e que dê tudo certo aqui na Sabatina. E até semana que vem. Valeu, beijo, Fabi. Bom descanso. Antes de seguir, já a conversa com Pablo Marçal, ao vivo aqui no Braddock Show, tem um recado para a sua saúde, hein? E uma dica valiosa para você que sofre com o problema da calvície, uma condição que atinge tantas e tantas pessoas, né? Homens e mulheres. Pois é, você que sofre com esse problema já deve ter testado vários métodos, tido várias experiências com produtos disponíveis no mercado, mas o Braddock Show está apresentando para você essa semana uma novidade, a linha da VitaGord de combate à calvície, e olha, já te adianto, é uma revolução que você está prestes a acompanhar agora e peço que você assista atentamente a essa mensagem, é uma revolução no mercado de produtos contra a calvície. Dá uma olhada e conheça a VitaGord. Meu amigo, se você está careca e é motivo de piadinha aí na sua comunidade, você tem que dar um fim nisso. É a hora de retornar à sua autoestima. Nós temos aqui um produto revolucionário, foi o que fez o meu cabelo voltar a crescer. Eu era totalmente careca. Mas agora eu trago para você uma evolução do mercado capilar que surgiu nos Estados Unidos e chegou no Brasil. Nós temos 3 componentes. Primeiro, o VitaCap é um essencial composto por vitaminas, nanotecnologia e aminoácido que faz o seu cabelo crescer de dentro para fora. Tem o Hair Elixir, é o bloqueador do hormônio DHT. Talvez até você já tomou outras vitaminas e o seu cabelo não cresceu, é porque você tem o hormônio DHT muito alto. Ele vai diminuir o hormônio DHT você pingando 20 gotinhas por dia debaixo da língua. E mais, o tônico capilar VitaGord. Você vai passar na sua careca ou onde o cabelo está caindo. Ele vai realçar essa área e vai fazer o seu cabelo crescer de volta. Preste atenção, se você utilizar o combo do VitaGord por 90 dias e não funcionar, eu vou devolver o teu dinheiro, porque nós sabemos que o produto funciona de verdade. Para você comprar agora esse produto, ligue para 0800 355 3000 ou chama no WhatsApp, mas preste atenção, essa promoção é para hoje. Se você ligar agora, eu vou te dar um desconto especial. Fala que você assistiu neste programa aqui e eu vou te dar um desconto. 3 produtos da linha VitaGord, você vai dar adeus à sua calvície. Chega de ficar careca e recupera sua autoestima. VitaGord. E com condição especial, como você viu, para quem assiste ao Braddock Show. É só falar que viu aqui no Braddock o recado e pronto, não tem que fazer mais nada, já tem desconto especial esperando por você. 0800 355 3000 é o número, tem telefone, tem WhatsApp também. É só entrar em contato e garantir agora o seu VitaGord, que
está revolucionando o mercado de tratamentos contra a calvície no Brasil. Não fique de fora dessa, hein? Deixa eu voltar aqui para as nossas pautas. Já, reforço, tem entrevista com Pablo Marçal, ao vivo aqui no Bradock Show Sabatina, com o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Vamos falar sobre o caso do X, a saída do X do Brasil. Será que vai voltar? Será que não vai? Tem novidades sobre isso, no Supremo Tribunal Federal, inclusive. O X, o antigo Twitter, indicou ao STF que contratou 2 advogados brasileiros para responderem judicialmente pela plataforma. São André Zanaro Gianqueta, aliás, Zonaro Gianqueta, e Sérgio Rosenthal. A informação foi confirmada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que levaram à suspensão da rede social no Brasil, em decisão proferida nesta quinta-feira. Agora, o ministro exigiu que a empresa comprove que esses advogados são, de fato, os representantes legais da empresa no Brasil. Queria te ouvir sobre isso, Serrão, sobre esse caso, e será que é um indício de que o X está disposto a atender às exigências da Suprema Corte, Serrão? Talvez isso possa ser interpretado como um certo recuo estratégico do Elon Musk para que seu negócio não seja mais prejudicado e que até nós, usuários do X, não sejamos mais prejudicados ainda por essa decisão absolutamente insana, absurda e, vou acrescentar, inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes, que tornou o Brasil aí um pária internacional em termos de liberdade de expressão. Então, Elon Musk está negociando para que isso reverta. E o ministro Alexandre de Moraes tem que aceitar o representante. Não pode alegar, agora falta a multa. Não, multa já foi praticamente paga, os representantes já foram indicados, está querendo agora mais só uma ratificação tecnocrática, algum documento a mais, algum cartorialismo patrimonial que o nosso judiciário gosta de praticar para tentar reverter a decisão dele. Que talvez até para ele reverter essa decisão agora seja um bom negócio. O que a gente não sabe é se isso vai ter efeito prático para o Supremo Tribunal Federal. Porque a imagem do Supremo, depois do X, ela foi ao seu mais alto nível de desgaste. Um desgaste inimaginável, totalmente desnecessário. Não é assim que você discute uma questão que tem implicações políticas, econômicas, diplomáticas e, até além disso, constitucionais. Porque você não pode cometer censura, tornar normal, explícita a censura a uma rede social da maneira como se fez. Então, vamos ver. Sim. Tomara. O brasileiro quer que o X volte. Tomara que ele volte. É isso, é o nosso desejo. Valeu, Serrão. Tá na hora da nossa entrevista. Vamos dar início, então, à nossa conversa com Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Sabatina ao vivo aqui no Bradock Show. O candidato já está com a gente, Cláudio. Pode colocar ali na tela. Recebi aqui a confirmação de que o candidato está conectado. Pronto, tá aí. Tudo bem, candidato? Boa noite. Tudo ótimo, e vocês? Tudo bem também. Vamos conversar bastante, tem 1 hora ainda de programa pela frente, vai dar para a gente conversar bastante. E queria começar, o candidato, falando do episódio que ainda está na memória de todo mundo, que foi o episódio da cadeirada. E até aproveitando que a audiência do Bradock Show está espalhada pelo Brasil, não necessariamente em São Paulo, e todo mundo viu essa imagem, ainda deve estar impactado pelo que aconteceu. Queria um depoimento do senhor sobre esse episódio. E a pergunta é a seguinte: o senhor perdoaria o candidato Datena pela cadeirada que ele deu? É bom dizer, o Datena não pediu desculpas, não pediu perdão, ao contrário, né, reforçou no debate seguinte, no dia seguinte, que fez o que achava correto, que daria outra, enfim, reforçou ainda a mensagem, a retórica dele depois da cadeirada. Mas se viesse um pedido de desculpas, o senhor aceitaria, candidato? Eu, para perdoar uma pessoa, eu preciso ficar ofendido com ela. Eu não fiquei ofendido porque eu não tinha expectativa dele ser um homem, né, de princípio. Eu nunca tive essa perspectiva em relação ao Datena. Né? Ele que já agrediu muita gente e tem acusações graves sobre assédio sexual. Eu nunca tive essa perspectiva. Não me ofendeu, porque eu sou fraco. Eu que domino as emoções, testei as emoções dele e mostrei para o público que ele vai terminar a eleição com 1,5% dos votos válidos. Pode anotar o que eu estou falando, porque quem é fraco das ideias tem que ir para agressão. As pessoas que defenderam o Datena
elas estão com a alma comprometida, a mente comprometida, né, com a perdição, porque não faz sentido. Quando alguém fala, Marçal mereceu apanhar, é a mesma coisa que você poderia então falar da roupa curta. Então ela merece ser abusada sexualmente. A esposa que está enchendo o Nunes, por exemplo, ela merece sofrer algum tipo de violência doméstica, né? Inclusive ele tem um boletim de ocorrência da esposa contra ele, né, com questão de violência doméstica. Aí você pensa, faz sentido a gente comemorar? Hoje mesmo, eu estou sem entender, vou até para o Bolsonaro para entender a relativização que ele cometeu hoje. Ele veio falar que foi inevitável para o Datena ter que fazer o que ele fez comigo. Ele que estava bem que com ciúme da facada. Em momento nenhum eu quis dizer que o teor de uma cadeirada é uma facada, né? Nos Estados Unidos, para concorrer à presidência, é bala de fuzil. No Brasil, para ser presidente, é facada. Na prefeitura, é um pouco menor, o efeito é cadeirada. Agora, todo mundo perde com isso. Mas o que eu fiz? Hoje começou oficialmente a campanha, acabei de chegar lá de Brasilândia, da Zona Norte, Pirituba, ali foi assustador o quão o povo está ligado na política. Eu confesso que dava para me defender, dava para sair, dava para atacar, dava para ter batido no Datena, mas eu jamais faria isso. Eu estava ali como uma oferta, estava mostrando para o povo que, de fato, o que é a humilhação de alguém que é tirano, de alguém que é desequilibrado, de alguém que não é bom das ideias, e parte, eu fico imaginando ele resolvendo a questão da cadeirada lá. Vai tacar cadeira no secretariado, vai agredir as pessoas. Então, ali, o que eu fiz até agora, nesse circo, que tem custado até agora 100 milhões de reais de fundo eleitoral, eu sou o único candidato, inclusive a Marina, que não concorda com fundo eleitoral, pegou fundo eleitoral. Todos ali, agora, os números oficiais ultrapassaram 100 milhões de reais. Eu, em todos os debates propostos até agora, eu inviabilizo candidatos, mostrando o caráter de cada um. Um ali tem que ser preso por conta de merenda, se chegar na conclusão que está no relatório da Polícia Federal sobre a máfia das merendas, com certeza o Ricardo Nunes vai preso esse ano ainda. Mas se eu assumir a prefeitura, eu faço a garantia que eu vou passar um pente fino em tudo que esse maloqueiro fez aí na cidade de São Paulo. O Datena precisa de aposentar, é um cara impertinente, intempestivo, mimado, idade mental de 8 anos de idade. O Johnny tem que ter respeita a memória da família e respeita a Bandeirantes, né, o grupo Bandeirantes de televisão, e nunca mais colocar um cara num nível chulo igual ele para apresentar um programa. O Boulos, ele, sei lá, fazer aquela prasta, né, aquele indivíduo, que eu não sei nem adjetivar mais aquela pessoa. A Tabata tem que arrumar um serviço, que ela não lembra mais de quando ela trabalhava, igual a declaração dela. A grande verdade é que só tem alguém para viabilizar essa eleição. E eles ficaram chocados hoje, né, com o meu comportamento. Começou oficialmente, então, a campanha. Eu, de fato, estou para servir o povo. Já mostrei os pontos fracos de todo mundo. Mostrei, inclusive, a minha pior versão. Agora você vai ver a melhor. A pior já foi mostrada. Com o único exclusivo sentimento. Mostrar o que os marqueteiros não dão conta de esconder. Eu fiz o Boulos mostrar o comportamento ditatorial dele, ele tentando tomar aquela carteira de trabalho. Foi feito o trabalho completo. Agora eu vou falar só de proposta e falar só sobre o futuro e mostrar o governante que eu sou, que é isso que eu já faço na minha vida, no meu dia a dia. Constantino. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo ao programa. Eu, antes de fazer minha pergunta, vou dar um depoimento aqui de que realmente essa relativização feita pelo ex-presidente Bolsonaro chocou muita gente. Eu, particularmente, não acho aceitável a gente banalizar a agressão física, dizendo que a pessoa provocou e tudo mais. Isso é muito perigoso, inclusive, para quem é de direita nesse país, porque a gente sabe que existe um salvo-conduto para comunista partir para cima, né, e ficar por isso mesmo. Então, acho muito temerária a postura do ex-presidente, lamento muitíssimo, e quando eu discordo, eu falo com a minha independência de sempre. A pergunta que eu quero fazer é exatamente na linha do que o senhor trouxe aqui. Uma mudança de postura. Isso tem a ver com algumas pesquisas recentes que mostram um certo platô que sua campanha teria atingido? É uma forma, talvez, de se comunicar com o eleitor mais moderado, ou que não consome política de forma mais assídua, e que, nesse primeiro momento, a sua estratégia chamou atenção para o senhor
O senhor se tornou mais conhecido, conseguiu subir ali e embolar os 20%, isso sempre assumindo que as pesquisas são reais, a gente sempre desconfia. Mas assumindo que está embolado, seria então uma mudança de postura para conseguir furar esse obstáculo e se comunicar com o eleitorado que, de alguma forma, tem mais rejeição por uma postura agressiva? Na verdade, eu não tomei nenhuma decisão até hoje amparada em pesquisa. Falo de todo o meu coração. Aí a campanha fica estudando pesquisa o dia inteiro e fica me persuadindo para gastar o pouco dinheiro que tem para pagar um instituto de pesquisa, passar uma pesquisa para nós e tal. E eu não gastei e não vou gastar nenhum real com isso. Eu, de fato, uso a pesquisa para zoar os candidatos que vivem preocupados, né, com essa situação. O Datafolha hoje, na hora que terminou o debate, eu perguntei para uns 20 jornalistas quem acreditava nele, 4 levantaram a mão. Então, tipo assim, se jornalista com a sua maior sendo militante não acredita, imagina a gente que não depende disso, né? Seguindo o Veritá, turma, o Veritá que acertou, inclusive tem um grande elogio do Tarcísio na última eleição. A Folha de São Paulo colocava muito parecido o resultado, só que com os players trocados de posição. Ou seja, a Veritá foi a única que acertou e a Folha de São Paulo sempre passa vergonha. A Datafolha, desculpa. Eu, de verdade, eu segui nessa proposta com arquétipos, eu estou transitando em arquétipos, e esses arquétipos, né, eles estavam vindo todos metralhando. Vamos colocar a tese que o Marcel é bandido. Aquele processo criminal que eu tomei é uma relação de trabalho, né? Verdadeiramente, nunca tive uma vantagem naquilo e acabou com a minha vida por 13 anos, mas eles criaram um super monstro. Eu falei, então se vocês estão dando essa energia, vocês vão ter que aguentar agora, a metralhada. E aí qual foi a tese que eu segui? Segui a tese de fato de mostrar o que o marqueteiro não dá conta de esconder. E ali mostrei cada comportamento e eu iria continuar, confesso para você. Várias pessoas que são bem ponderadas, como o Felipe Sabará, o Sintra, né, que foi a primeira pessoa que eu coloquei para ser o secretário da Fazenda, ele está no processo seletivo para isso, é um grande conselheiro da nossa campanha. Todo mundo já vinha me pedindo para fazer, mas eu precisava chegar até no desgaste máximo para falar, agora já chega. Sobre teto, meu teto era 7% quando eu estava com 5%, aí depois falou que era 12%. Nisso, eu sou sem teto. Eu conquistei essas pessoas antes de entrar na eleição, cara. Eu tenho muitos alunos, eu tenho 200 mil alunos na cidade de São Paulo. Eu tenho 1,5 milhão de alunos no Brasil. Eu sou assistido por bilhões de pessoas. Aí você fala assim, não, você tá de brincadeira. Vou te mostrar aqui. A conta é reserva, tá? Essa conta do Instagram, é bom que todos vejam para entender o porquê que eu tô falando isso. Olha isso aqui, ó. Essa conta do Instagram, ela tem 3,5 bilhões de visualizações. 3,5 bi. Tá aí, ó, debaixo de painel profissional. 3,5 bi. Ou seja, você tem uma conta de Instagram completamente nichada, com 3,5 bilhões de visualizações, você tem um canhão nas suas mãos. É um canhão que é mais forte que diversos canais de televisão somados. É uma audiência descomunal. Sou a única pessoa do mundo que dá conta de postar 80 reels num dia. 80 reels, 80 conteúdos numa mesma rede social e as pessoas assistem o tempo inteiro e posta até de madrugada e tem gente assistindo, comentando e compartilhando. O que eu quero falar com isso? Eu estou inaugurando uma fase nova na política. Quando o Lula precisou ser redesenhado em 89 ali lançou a época nova dos grandes marqueteiros e agora eu estou mostrando que voltar para o arroz com feijão e mostrar a sua realidade, saber, né, ter inteligência emocional, trafegar nos arquétipos e conseguir desestabilizar e mostrar o caráter de cada um na campanha, sai muito barato. Pra vocês terem a noção, sou o único que não tem dinheiro público. Hoje eu desmascarei ali todo mundo, foi muito ruim, inclusive, para Marina Helena, que ela ficou muito desconcertada porque ela falou, eu não tô falando isso para diminuir ela, tô falando porque foi a verdade. Ela falou que não concorda em receber dinheiro público, mas recebeu 2 milhões de dinheiro público. Ou seja, não concorda, mas aceitou. Ou seja, 5 candidatos receberam 100 milhões de reais. Até a data do debate, aí foi ver agora, já ultrapassou esse número. Você imagina, você vai fazer um concurso público, você tem que pagar. Você vai tirar sua carteira, você tem que pagar. E para votar, você tem que pagar 100 milhões de reais. Você tem que votar nos caras para fazerem propaganda enganosa na televisão e no rádio. Para pagar influenciadores para falar mal dos outros, para usar tráfego pago, sujando a rede social inteira, com o nosso dinheiro. Eu acabei de bater 3 milhões de reais de doação e quero deixar claro uma coisa. Doações de 50 centavos,
R$50, R$20, completamente aleatórios do povo. O povo que pode. Agora, fundo eleitoral é do povo que não pode. É gente passando fome. Lula, como é que o Brasil está com gente em situação... Você que fala isso, né? Falou na França, lá, através da sua esposa. 34 milhões de pessoas em situação de miserabilidade e fome extrema. Tá com fome? 30 milhões? Por que você deu 30 milhões de reais para o Bolis? Ou seja, essas pessoas não respeitam a nossa vida, não respeitam o nosso país. Esse fundão eleitoral é a legalização do mensalão, de Valdemar Costa Neto. Esses caras não nos respeitam. E aqui eu quero lançar um movimento. Gostando de Pablo Marçal ou não, não vote em candidato que usa fundo eleitoral. Dê uma resposta na unha para esses caras. Não vote quem compra voto. Não vote em pessoas... Gente, 45 dias de eleição e esses caras terem a capacidade de gastar 100 milhões de reais. Você que ganha um salário mínimo, você sabe o que é 100 milhões de reais? 100 milhões de reais é uma turbina de fazer diversos hospitais. Dá para mudar a vida de milhões de pessoas, o tal dos 100 milhões de reais. Criar benefícios permanentes, onde as pessoas de fato podem mudar de vida com isso. E para finalizar, que você trouxe a questão do Bolsonaro, hoje foi um grande dia para ele. Eu acho que ele foi picado pelo Silas, o Silas sem controle, né? Ele fez talvez 10 vídeos da minha pessoa, e ele deve ter contaminado ali o coração do Bolsonaro para ele se posicionar em relação a mim. Vocês nunca vão me pegar o rol das pessoas que se levantam contra o Bolsonaro. Eu reconheço que Deus levantou ele é o primeiro presidente de direita, mas eu não consigo que ele tem um perfil de Saul, para quem conhece. E Saul, ele mesmo se destrói sozinho. E vocês não vão me colocar no hall de pessoas que vão se levantar contra o capitão. Mas hoje foi um grande dia de ver ele relativizando, falando que eu exagerei. As aulas que nós pegamos, nós todos ficamos exagerados, porque se ele falou que como controlar o da terra, as pessoas que ficam com raiva das coisas que ele falou ao longo dos 27 anos ali na Câmara dos Deputados. Hoje foi um grande dia para analisar o comportamento de muita gente. E antes de passar para a sua pergunta, Serrão, só vou reforçar aqui o pedido de toda noite para quem assiste ao Bradock Show, que faça a sua doação, faça a sua contribuição financeira aqui ao Bradock. Se você gosta do programa, a gente depende de você para mantê-lo no ar. Você que está aí do outro lado da tela é o nosso principal apoiador, é o motor do Bradock Show, então peço que você faça agora a sua doação. Pode ser pelo Pix, estão aqui na tela as duas chaves. Esse e-mail, apoia@bradockshow.com.br, é uma chave Pix, e também o QR Code, que é até mais fácil. Você só aproxima a câmera do celular, abre o aplicativo do banco, não tem que digitar nada, já vão aparecer ali os nossos dados e você finaliza a transferência. Não tem valor mínimo, a doação é livre, naturalmente, voluntária, naturalmente, e o valor é você que define. Dentro das suas condições financeiras, você define de quanto vai ser essa contribuição, mas o importante é o gesto. E peço que a você que já fez doações em momentos anteriores, semanas atrás, assim que possível, refaça essa doação, porque é muito importante que esse canal de apoio seja constante, seja permanente. Afinal de contas, as despesas são permanentes, todo mês tem boleto para pagar, então mesmo você que já fez doação, eu te peço, assim que possível, renove, faça uma nova doação. Combinado? Jorge Serrão, sua pergunta, Serrão. Muito bem, Pablo Marçal, boa noite. Você agiu de maneira disruptiva, você acabou de descrever a gente o que você fez. 200 mil alunos e mais 3,5 bi de pessoas inscritas no seu Instagram. Isso torna você muito poderoso do ponto de vista do marketing digital. E as campanhas eleitorais tradicionais, elas operam no marketing para lá de convencional. Até hoje, gasta-se muito dinheiro, mas ninguém soube utilizar direito essa ferramenta tecnológica e nem a metodologia que você utilizou até agora nessa campanha. Você tem falado muito em mudança mental do povo brasileiro. Explica melhor o que você entende isso e como isso já está sendo utilizado na sua campanha eleitoral à Prefeitura de São Paulo. Esse povo não tem nem dimensão do que eles entraram. Se juntar mais uns 50 candidatos todos, eles vão perder a eleição do mesmo jeito. Com verdade, oficialmente a campanha foi hoje e vai ser tenebroso. Os mecanismos que a gente vai usar, tudo dentro da legalidade, eles estão desesperados. Eles não imaginam o tamanho da dimensão que é a tecnologia. Esses caras usam, por exemplo, o Boulos. O Boulos está com 66 milhões de reais na campanha dele agora, que eu acabei de ver. Ele vai gastar esse dinheiro dando pelo menos 30 para o marqueteiro. Para o marqueteiro fica assim, fica assado.
e eles vão gravar vídeos. Por exemplo, eu amo ver o direito de respostas que eles dão no meu Instagram, é destruir a vida deles. Que inclusive eu uso para baixar o lead, eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Então, quando eu fico incitando coisas, né, em relação a eles, e eles dão direito de resposta, é o que mais dá engajamento no meu Instagram, e eu ainda mando compartilhar, e a galera tá toda na zoeira. E destruindo a imagem deles, eu consigo alcançar mais gente, com a like, que é um negócio aí no tráfego pago, que diminui a despesa com tráfego de forma absurda. Absurda. Então, assim, eles não estão preparados para o que a gente está fazendo. Eu tenho que agradecer mais do que nunca. Arruma outro carregador para mim. Eu tenho que agradecer aos jornalistas, né, os militantes, que têm me ajudado a fazer cortes impressionantes. Mas o debate, de fato, eu vou entrar como a gente inaugurou hoje a campanha, ele vai ser propositivo, eu vou usar esse arquétipo, que é meu normal, tá? Esse governante, esse cara centrado, que agora não tem o porquê. Não adianta ficar falando proposta de quem não tem viabilidade emocional, física e lógica para governar uma cidade desse tamanho. Agora, sobre as campanhas, a gente vai ter que rever, porque a gente vai ser eleito com a menor quantidade de dinheiro visto na história até hoje. Né? Ninguém nunca viu. Não dá para ser eleita vereador com o dinheiro que eu estou usando. Só que por que vai acontecer? Porque as pessoas estão querendo a novidade. Não tem ninguém na cidade de São Paulo que não queira prosperar. Não tem ninguém na cidade de São Paulo que não tenha vontade agora de falar, eu quero mudar de vida. Eles sabem, no fundo, que não vai mudar de vida colocando nenhum desses caras. É só mostrar, o grande lance nesses 15 dias que falta para acabar a eleição, é mostrar a viabilidade de a pessoa mudar de vida. E nós vamos fazer isso, nós vamos levar 2 milhões de empregos para as periferias, o único que está propondo soluções inovadoras para trânsito, mobilidade, sou eu, nenhum outro está propondo nada disso. Ali está muito arroz com feijão e as pessoas já cansaram disso. Então, em relação ao digital, as perseguições me ajudaram, acho que teve grandes pontos, sabe? Aquela carteira que eu consegui emplacar do Boulos tentando tomar a carteira foi o vídeo mais assistido antes da cadeirada. Primeiro, aquele dedo no nariz foi o mais assistido, né, da história recente aí da política. A carteira ficou impressionante porque quando a gente cria um método de memificação de algo, as pessoas começam a usar até contra vídeos de futebol. Coloca lá a taça do Corinthians e do Palmeiras e fica tentando tomar a taça de campeão mundial. Eles usam para vender nas empresas, eles usam um meme e aí ele perde completamente dimensão e a gente domina isso. Então eu preciso do fato. Muitas vezes eu estava ali emplacando, porque eu não tenho 1 minuto de televisão. O Ricardo Banana, ele tem 10 minutos por dia. Você ter 10 minutos por dia de televisão, seu canhão é um negócio mais absurdo do mundo, o rádio. Eu recebi todos os dias pessoas. Aí agora ele vai ter que aguentar, porque ele é a tchutchuca do PCC. Ele é o que eu não vou poupar. Não vou poupar porque foi um canalha comigo. E de fato, eu só estou nessa eleição porque tiraram o Salles e não tinha ninguém de direita. De fato, tem um vácuo. Eu não iria participar dessa eleição. Eu estou no meu auge, humanamente falando, com as minhas empresas, com tudo que eu construí na internet, eu estou no meu auge. Ou seja, não faz sentido nenhum eu mexer com política, só que eu tenho um coração voltado para o povo e eu não vou deixar essa cidade ir pro buraco, nem virar pó e ninguém cheirar essa cidade. Ô candidato, falando do futuro, como é que seria, com o Pablo Marçal prefeito, como é que seria a relação do senhor com o governador Tarcísio, que está dando apoio direto à campanha do Ricardo Nunes, aliás, está bem envolvido, engajado com a campanha do Nunes, e com o presidente Lula? Eu acredito que toda relação com outros poderes tem que ser republicana. Agora, o Tarcísio é um cara que eu gosto de graça. Ele é um burocrata, né? Ele não é uma pessoa que morre pelos princípios, valores e propósitos do nosso país. Ele não é aquele cara patriótico igual a gente. Ele é um cara que se afasta dessa pauta. E todo mundo aqui que entende o que eu estou falando sabe que ele se afasta disso. Eu acho que dificilmente o Tarcísio vai ser presidente do Brasil um dia por conta disso. Tem que ter alguém apaixonado, num nível completamente diferente. Ele é um burocrata, ele é um cara que é bom em cuidar ele é analítico, ele é um cara que gosta, ele tem um perfil psicológico chamado conforme. Ele não gosta de caras que tenham ousadia igual eu. Ele não suporta, inclusive. Então, eu vejo um desespero nele no período eleitoral, em relação ao Bananinha, que chega a dar até pesadelo na vida dele, de ter um cara completamente diferente do perfil do Nunes, porque o Nunes aceitou tudo que ele pediu.
E aí ele fica imaginando de ter um cara igual eu e eu falar, não vai fazer isso aí, vai dar prejuízo para a cidade. Aí ele já imagina que isso pode deixar ele até sem dormir. Mas eu entendo que essa relação é eleitoral, né? Depois que passar esse momento eleitoral, acho que nós vamos voltar ao normal. Eu tive ali no palácio com ele e fiz o combinado. Falei, Tarcísio, respeite a sua posição em defender o Nunes, não toque no meu nome. E eu falei para ele, 100% das vezes que você tocar no meu nome, eu vou devolver energia. Como ele falou pro Nunes que eu tô derretendo, eu vou deixar aqui, carinhosamente, provisoriamente, um apelido para ele, espero que não pegue. Ele é o Goiabinha, tá? Dupla Bananinha e Goiabinha. Goiabinha por quê? É verde por fora e vermelho por dentro. E espero que não pegue, Tarcísio. E espero que eu remova e consiga, sem maiores danos, tirar esse apelido até o final dessa eleição aí da sua pessoa. Não toque no meu nome. Você sabe que eu te respeito, mas se você, de fato, quer mergulhar nesse embate eleitoral, o Bolsonaro tinha te dado o código. Não acabe com a sua carreira defendendo o Nunes. Apoiar uma coisa, atacar outra pessoa que tem o mesmo lado que você, pode ser um suicídio eleitoral. Então fica com Bananinha, é provisório, tá? Ninguém nunca lançou um apelido provisório em alguém, mas eu estou lançando e eu vou revogar ele no dia 6 de outubro, às 20h30, horário de Brasília. Eu vou tirar esse apelido do governador. Goiabinha é o nome. E faz o M aí quem está assistindo. E com Lula, candidato, como é que seria a relação? O que é que o senhor imagina? Eu vou ter 208 ligações por Lula. A gente precisa de dinheiro federal para terminar muita coisa. Eu quero criar o Vale do Nióbio, que é um lugar ali onde você vê hoje a CEAGESP. Eu quero dividir a CEAGESP em duas. Uma na Zona Leste e outra na Zona Norte. Por quê? Para deixar conectado ao Rodoanel, para tirar esse fluxo pesado de caminhões de dentro da cidade de São Paulo. E ali naquela área que é federal, eu quero fazer o Vale do Nióbio para colocar todas as startups de tecnologia e investir grana pesada em ciência e tecnologia para os nossos jovens entenderem o futuro, as tecnologias do futuro, e o Vale do Nióbio vai ficar bem ali naquele lugar. Para quem não sabe o porquê do Vale do Nióbio, o Vale do Nióbio é porque lá na Califórnia tem o Vale do Silício, né, que é usado para a computação. Eu quero usar esse Vale do Nióbio mostrando que a gente vai usar a nossa inteligência para a corrida espacial. O nióbio, para quem não sabe, 95% da reserva mundial de nióbio é do Brasil. E a gente tem um nióbio controlado pela Bolsa de Metais de Londres. E eles colocam o preço do nióbio a preço de lata. E a gente tem que corrigir isso, né? Nós que somos o detentor do nióbio. O nióbio, e tanto o nióbio como o grafeno, o grafeno, para você ter uma ideia, ele é 200 vezes mais resistente que o aço e 50 vezes menos espesso do que uma folha de papel. E o nióbio, por que usa na corrida espacial? Para aumento de velocidade precisa de ter mistura, né, com algumas substâncias em que essas substâncias faz com que a espaçonave não exploda e reforça esse conteúdo espacial. E a gente vai ter isso, vai ser muito forte essa frente nossa de tecnologia. A gente não tem nenhum deles falando de tecnologia, nem de futuro. Esses caras são tudo atrasados. Esses caras, eles se quisessem ser prefeito da cidade de São Paulo, deveriam ser há 400 anos atrás, quando São Paulo tinha 70 anos. Agora, completando 500 anos de cidade com fraca, me dá até uma alegria de estar envolvido nesse processo. Nós vamos levar essa cidade de volta para o futuro. Candidato, deixa eu pegar daí então. O senhor tem defendido a questão do empreendedorismo, que faz tanta falta assim no Brasil. Mas agora o senhor colocou de uma forma que pareceu, ou pode parecer para alguns, que o Estado, no caso a Prefeitura, seria fomentadora, inclusive de setores específicos. O Lula quer criar uma empresa para competir com o Elon Musk, por exemplo, né? E condena todas as privatizações. Só para esclarecer, o que o senhor está falando é um ambiente favorável aos negócios, mas que a iniciativa privada tenha o protagonismo. Vamos lá. Eu jamais quero fazer o Estado ficar maior, porque senão vai custar do couro seu, e se a gente sai e deixa o Estado grande, vai ter que arrancar seu couro para continuar colocando a companheirada lá. Eu sou a favor do Estado eficiente, e cada vez a gente avança um degrau de eficiência, nós vamos diminuir o tamanho do Estado. É isso que todo mundo tem que saber. Iniciativa privada, para quem nunca viu a expressão, é o povo. Iniciativa privada é o povo, e o povo, cada um do povo tem um CPF, e aqueles que têm gestão, capacidade emocional, network, tem conhecimento, know-how, ele vai lá e registra um CNPJ. De novo, é o povo. Empresas não são do mal.
empresas são do povo. Então, isso é muito interessante. Vai ter um negócio da cidade de São Paulo, já respondi a pergunta, que vai se chamar GDB, que é Gestor de Bairro. São Paulo tem 48 mil ruas e praças, 28 mil quadras. Eu vou colocar uma dupla, essa dupla vai dar manutenção em 10 quadras. Pequenas manutenções, limpeza de placa, corrigir buraco em calçada, eles vão fazer toda a zeladoria. Você imagina uma cidade inteira mapeada, com zeladoria, e essa zeladoria, ela ao invés de dar para uma empresa gigantesca para ter stand de funcionário, vai custar uns 300 milhões de reais do erário nosso, ao invés de ter uma empresa, nós vamos colocar 50 empresas pequenas. O que vai ser o grande modelo de gestão que vai ter na Prefeitura de São Paulo? Ao invés de assumir isso, para depois entrar uma companheirada e quebrar essa função, nós vamos dar isso para 50 empresas pequenas. Aí você imagina, ao invés de ter uma empresa que de fato vai cuidar de 3 mil funcionários, eu vou colocar isso em 50 empresas pequenas e já deixar no contrato um quartil que as empresas que não conseguirem bater o mínimo de qualidade do resultado já vão perder o contrato e abrir para novas empresas entrarem. Ou seja, esse é o detalhe. A gente não precisa de grandes caras que recebem 7 bilhões, 8 bilhões em contratos. A gente precisa de grandes contratos para pequenas empresas. Fazer com que o serviço seja altamente competitivo, medido por qualidade, e essa qualidade, quando ela é inferior ao mínimo aceitável, a gente já abrir concorrência para outras empresas também entrarem. Eu não quero grandes empresas tocando, eu quero que esse modelo de competição faça com que o cidadão da cidade de São Paulo se torne um cliente. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Na cidade de São Paulo, todo mundo escreve aí, faz o M28. Na cidade de São Paulo, o que a gente tem que aprender é o seguinte. Hoje, ninguém entende a dimensão do que é esse dinheiro público. Ano que vem a gente tem um recorde de 120 bilhões de orçamento. Eu vou dar uma dimensão para todo mundo que está assistindo, para vocês pegarem um fio da meada. R$1 milhão em segundos são 11 dias. R$1 bilhão em segundos são 32 anos. 120 bilhões são 3.800 anos. Nós estamos falando de quase 4 milênios em segundos. Por que eu estou falando isso? Para você entender a dimensão que é o dinheiro da cidade de São Paulo. Agora, você imagina o que os marqueteiros estão fazendo agora. Eles tratam você como patrão só 1 minuto, aquele 1 minuto que você fica na frente da urna, para tomar o voto. Inclusive, o horário eleitoral não é gratuito, o horário eleitoral custa 100 milhões. Eles estão recebendo de você para fazer essas propagandas enganosas, para você ter que dar, como dono, um destino para a cidade. E depois que você apertou confirma, que se vire. Esse é o recado deles. Você não tem voz. Eu quero te falar que se você votar no 28, pela primeira vez na história, em 470 anos de cidade, eu vou tratar a prefeitura como família e como uma empresa. Família para cuidar de quem não dá conta de cuidar de si mesmo, e como uma empresa servindo o principal cliente. Você vai ser um cliente de luxo, você vai ter a sensação de ser um cliente premium de um banco. Se você não for atendido a tempo, nós vamos te indenizar. Ou seja, vocês vão entender que em 18 semanas vão zerar os exames na cidade de São Paulo. Se em 18 semanas eu não zerar isso com o corpo de saúde nosso, em 18 semanas eu vou dar um cheque na sua mão. Se eu não conseguir cumprir em datas a questão de transformar as moradias que estão em madeira e lata hoje, eu vou te dar um cheque moradia e você vai construir. Não tem como. Ou a gente cumpre, ou então eu te dou o cheque, o dinheiro vai estar na sua mão, assinado pela Prefeitura de São Paulo. Você é um cliente. Não vou admitir você ficar sendo tratado como alguém que não manda nessa cidade. Vai ser a primeira vez que você vai ter uma sensação de cliente bem atendido. Antes da sua pergunta, Serrão, mais uma vez, dá o recado a você que assiste ao Bradock Show, a você que está aqui com a gente, curtindo essa entrevista aqui no nosso canal, faça a sua doação. Então, aqui na tela, as nossas duas chaves Pix, o e-mail, que é apoia@bradockshow.com.br, e o QR Code, que é até mais fácil, é só aproximar a câmera do celular e pronto, já aparecem ali os nossos dados bancários. Não tem nenhum valor mínimo, não tem plano de adesão, valor de assinatura, nada disso. A contribuição é, claro, voluntária e você doa o quanto estiver dentro das suas condições, o quanto couber no seu bolso, o quanto você puder doar. R$1, R$5, R$10, não importa o valor. O importante é que todo mundo contribua, porque certamente com tanta gente ligada, isso vai fazer a diferença para nós e vai permitir que a gente continue se encontrando por aqui todas as noites com o Bradock Show. Agora, se você fizer a doação de R$150 ou mais,
aí tem presente para você. O Bradock envia para você, direto na sua casa, no seu endereço aqui no Brasil, um dos livros do nosso catálogo, que podem ser, por exemplo, os livros da obra do Rodrigo Constantino. Consta tem quase uma dezena, eu acho, dá para dizer, de livros publicados, e um deles pode ser seu. A gente tem aqui no catálogo do Bradock vários livros da obra do Consta, tem livro do Silvio Navarro, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Guilherme Fiuza, Roberto Mota, enfim, vários títulos que eu tenho certeza que você vai gostar. É só fazer a doação, R$150 ou mais, e aí cumprir esse passo a passo que eu vou falar que muita gente tem esquecido, hein? Enviar para esse e-mail que está na tela o comprovante da sua doação acompanhado de um endereço no Brasil. Pode ser o seu, mas pode ser, nada impede, de uma outra pessoa que você queira presentear, não tem problema. O importante é enviar para o e-mail o comprovante da doação acompanhado de um endereço no Brasil e pronto. Fazendo a doação de R$150, cumprindo esse passo a passo, você já vai ser presenteado com um dos livros da coleção do Bradock. É um gesto de agradecimento, uma retribuição nossa ao seu carinho, a você que nos acompanha todas as noites e pelo seu apoio, que é o que tem permitido que cheguemos até aqui e que a gente mantenha no ar o nosso projeto, trazendo informação e diversão para você todas as noites. Combinado? Vamos voltar aqui para a nossa conversa com Pablo Marçal. A pergunta agora é dele, Jorge Serrão. Vai lá, Serrão. Pablo Marçal, o Brasil é um país patrimonialista, corrupto e muito cartorial. A gente sabe que aqui tem domínio de situações que são assustadoras para nós. Hoje, o que está atrapalhando esse país? Uma mistura explosiva de esquerdopatia, com ideologia equivocada, somada com juristocracia, isso também está ferrando com a gente completamente, e o narconegócio. O domínio do narconegócio, esses três componentes parecem imbricados, atuando juntos e inviabilizando qualquer tipo de administração. A gente sabe que uma cidade grandiosa como São Paulo é cheia de feudos, cheia de esquemas. Como é que você vê o combate a esse esquema que tem narconegócio aí no meio, na base, misturando política, misturando tudo, e se você não teme uma reação violenta desse setor de crime institucionalizado e organizado contra o trabalho que você pretende fazer? A verdade é que isso aí perdeu o controle. O atual vice-presidente do Brasil teve a chance de encerrar o crime organizado na cidade de São Paulo e ele não teve coragem de fazer. Todo mundo sabe disso. Ele foi para um confronto monstruoso e acabou não terminando aquilo que ele começou. Agora, o que esses caras fizeram? Esses caras entraram em religião, em partido político, eles entraram no mundo empresarial e hoje eu imagino que o que menos eles têm dinheiro é com essa questão de narcotráfico. Eles têm uma influência monstruosa, eles estão dentro de prefeitura, sim. Inclusive, nós vamos revisar todos os contratos. Eu não tenho peito de aço para sair peitando os bandidos, né? Todos eles. A gente tem que ter um sistema com tecnologia, né, para cruzar dados e começar a encontrar essas pessoas e mapear onde está o problema. O problema tem que ser dividido na esfera estadual, federal e municipal. O prefeito ele não tem polícia ostensiva, não tem polícia investigativa, a polícia judiciária, que é conhecida como polícia civil, ela é uma polícia que fica debaixo do Estado, né, debaixo do governo. A polícia federal, o Ministério Público tem que se juntar a todos, porque eu estive lá em El Salvador, inclusive com o Felipe Sabará, para conhecer o plano anticrime que eles fizeram e deu certo. Até 15 dias atrás, há 15 dias atrás a gente tinha um dado na frente, na capa do jornal impressionante, 695 dias sem homicídio no país inteiro. Você imagina como que faz para ter quase 2 anos sem homicídio num país inteiro? Esse negócio é assustador. Tem como fazer. A Cracolândia de lá, acabou. Só que eles foram muito duros. A legislação, para você saber, para funcionar isso aí, e termina a resposta, existem crimes que uma pessoa comete no varejo e crimes que a pessoa comete no atacado. O que é cometer um crime no atacado? Você cometeu um crime fazendo parte de uma organização criminosa. O Brasil tem 34 organizações criminosas. E o que a gente precisa no Congresso Nacional? Eu acredito que por conta da tecnologia e por conta do avanço, né, do crime organizado dentro do Estado, a gente merece, eu falo como jurista, tá? A gente merece um Código Penal novo. Nosso Código Penal, apesar das reformas, ele é um Código Penal estrutural de 1943 e a gente precisa de fato reformá-lo. Colocar, sabe como? Se alguém comete um crime e este faz parte de uma organização criminosa, dobrar a pena do crime. Presta atenção no que eu estou te falando. Como é que diminuiu, como é que zerou os homicídios em El Salvador?
Eles pegaram assim, ó, se você for pego sem arma, ao invés de você pegar 1 ano de cadeia e sair, você vai pegar 15 anos direto. Eu tive lá no SECOC, que é o Centro de Internação lá contra terrorismo, o nome do lugar. Eles criaram uma penitenciária monstruosa e fizeram um regaço, e tacar todo mundo lá dentro e fazer um mapeamento de todo mundo fazia parte de organização criminosa. Agora você imagina, o cara responde por um crime, pega 12 anos de cadeia. Se esse cara for pego com organização criminosa, esse cara vai pegar 24. Ou seja, quem que vai querer fazer parte de organização criminosa? Aí você começa a desmontar e mapear todo mundo. É um negócio assombroso. Eles prenderam lá numa leva 40 mil pessoas para resolver os problemas e começaram, de fato, a moralizar o país. Mas sem uma reforma com os 3 poderes e o poder auxiliar, que é o Ministério Público, a gente não consegue fazer isso. Agora, a sensação que eu quero transmitir para o povo de São Paulo e para o Brasil inteiro é que tem como. Eu fui num lugar onde tinha cracolândia, não tinha ninguém morando na rua mais, ninguém mexendo com droga. Zero. Você está numa nação onde 695 pessoas, elas... Parece uma fábula isso. Eu tô te falando, a energia do lugar é impressionante. E eu fui pesquisar com os moradores, né, com os habitantes desse país. Todos amam esse cara. Ele é um cara jovem como eu. Ele era do marketing digital igual eu. Ele foi prefeito, como eu vou virar prefeito. E ele virou presidente. E assim, no momento certo, eu também vou virar. Eu tô dando um recado. Essa é a última geração do crime. Ninguém que é do crime quer que seu filho continue no crime. Ou seja, nem você quer mexer com isso. Só que você está obrigado. O crime organizado ele foi estabelecido pela desgraça que a gente teve de pessoas no poder público. Essas pessoas fizeram o crime organizado para se defender de maloqueiros, de gangsters, que entraram dentro da política nacional e eles não respeitam mais ninguém, ficaram maior do que os governos. O governo é bagunçado e o crime é organizado. Então nós vamos de organizar isso e começar a combater esse crime. O candidato, e falando de 2026, da eleição presidencial, hoje há uma lacuna na direita sobre um candidato, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. O senhor já até disse em entrevistas anteriores que não concorda com essa decisão, que acha que Bolsonaro que deveria ser candidato em 2026, não concorda com essa decisão da justiça, mas é o quadro que temos hoje e talvez seja o mesmo em 2026, com Bolsonaro ainda sem os direitos políticos. Nesse cenário, o senhor se apresentaria como um possível candidato à presidência da República? O senhor cobiça essa cadeira de candidato da direita em 2026? E emendo uma outra pergunta. O senhor se compromete em, sendo eleito prefeito, a fazer os 4 anos de mandato na prefeitura? Eu vou servir por 12 anos na política nacional. E nesses 12 anos eu imagino que eu vou acabar ficando 8 anos na prefeitura de São Paulo para conseguir fazer uma mudança transformacional mesmo, geracional, na raiz do problema da cidade. E o melhor cenário é Tarcísio também ficar 8 anos, eu ficar 8 anos e o Bolsonaro conseguir. Eu faço a leitura que o Nunes Marques vai ser o presidente do TSE na próxima legislatura. Não, na próxima legislatura não, na próxima eleição. É uma pena que eu acho... Agora o jurista falando, tá? Eu acho que os advogados do Bolsonaro se equivocaram em subir para o Supremo Tribunal Federal. Eles poderiam ter desgastado todos os recursos, chegar até o nível 4 de recurso dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Se tivesse deixado lá, eu tenho certeza que o Nunes Marques daria uma liminar para ele concorrer à eleição e esperar a urna responder. Só que eles foram precipitados demais, subiram para o Supremo Tribunal Federal, que eu acho que ele tem menos chance ainda. Mas, calculando juridicamente, na minha visão jurídica, ele tem 1% de chance de reverter as outras 2 ações. Eram 3, ele reverteu 1, falta 2. Eu imagino que ele vai sair e vai disputar essa eleição com a liminar na mão. Essa liminar, ele vai desenrolar e eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vai deixar isso para ir para a urna. Só que eu não acredito que ele, sem a máquina na mão, porque com a máquina ele perdeu, mas eu não acredito que ele, não tendo fatores novos e uma composição nova, consiga resolver isso. Juridicamente, eles foram precipitados em mandar para o Supremo Tribunal Federal. Tinha que ter deixado no TSE. Agora, em hipótese nenhuma, eu, Pablo Marçal, vou abrir mão desse governo, porque eu preciso de um governo histórico, porque o Brasil só vai mudar se São Paulo mudar. São Paulo é a maior complexidade. O segundo lugar mais complexo do Brasil, Rio de Janeiro. Nós precisamos mostrar para o Rio de Janeiro que a solução de São Paulo vai caber lá, porque o Rio de Janeiro perdeu o rumo.
Inclusive, faço um apelo para todo mundo que gosta de mim. Inclusive, eu recebi uma pesquisa hoje, passei mal, quero agradecer e mandar um beijo pro povo do Rio de Janeiro. Na pesquisa espontânea aparece o nome do Pablo Marçal para prefeito do Rio de Janeiro. O Sabará me mandou essa hoje, eu adorei ver essa pesquisa. Apareci na espontânea, tem gente imaginando que eu estou concorrendo para prefeito do Rio de Janeiro, para vocês terem noção. Então, assim, não esperem por mim em 2026. Eu vou estar na missão aqui em São Paulo. E essa missão ela vai ser feita, de fato, um governo histórico, um governo austero, um governo higiênico, um governo que, de fato, vai devolver benefício para o povo. E aí nós vamos voltar a respirar e falar assim, o Brasil tem jeito. Porque no lugar mais complexo da América Latina e do Hemisfério Sul, né, teve jeito, então o Brasil agora vai decolar. E aí eu vou provar para todo mundo. E aí esperem por mim. Não sei na vez de quem que vai estar, se vai ser na vez do Bolsonaro, se vai ser na vez do Tarcísio, se vai ser na vez... O do Nicolas é 2034. A gente de direita, a gente tem que ter uma alegria do nosso coração e ter uns 40 nomes bons, populares, como Nicolas, como Bolsonaro. Eu sou um neném ainda, né, que eu ainda não exerci nenhum dia de cargo público, apesar de ter sido eleito a deputado federal. Eu tive meu dia de deputado lá no Conselho de Ética, vendo logo o Bolis inocentando o Janones, que agora a PF não deixou passar. Graças a Deus, parabéns à Polícia Federal. Então, eu acredito de verdade que a direita tem que parar com ciúme. Eu vejo que tem um desespero, um ciúme. Ô capitão, ciúme de macho, logo você, capitão, para com isso. Eu estou aqui para te servir. A gente não precisa rachar a direita. Dá um sossega-leão no Silas Malafaia aí. Ele tinha que estar gravando vídeo contra o Moraes. Ele esqueceu do Moraes e está falando de mim todo dia. Virou Netflix, virou Marçal Flix o Instagram do Silas. Tudo porque vaidade. Relaxa, Silas. Eu vou vencer aqui. Não enche o saco aqui não. Tá bom? Agora, o candidato, vou insistir nesse tema. Se nenhuma dessas previsões se confirmar, se o senhor não for eleito prefeito, Bolsonaro continuar inelegível em 2026. Aí, voltando à pergunta, aí o senhor se apresentaria como um possível presidenciável? Todo respeito. Não existe possibilidade de eu não vencer essa eleição aqui, irmão. No dia 6 de outubro, 20h30, você me faz essa pergunta de novo. Eu te passo meu WhatsApp e você chega mutando. Combinado. Eu tenho uma pergunta um pouco mais delicada, mas antes eu queria uma pergunta bem objetiva. Você mencionou Rio de Janeiro aí, meu saudoso Rio de Janeiro e destruído Rio de Janeiro. E mencionou o Silas Malafaia, que está muito próximo do Bolsonaro na questão toda do Alexandre de Moraes, mas quando o assunto é Rio, ele não tem defendido ramagem. Ele parece que aceitou já que é o Duda Paz mesmo que temos. O que você acha disso? Ele recebeu, não sei se foi ele ou foi outra Assembleia de Deus, mas eu ouvi a notícia que uma Assembleia de Deus recebeu R$1 milhão do Paz, né? E com R$1 milhão tem que ficar calado mesmo. Eu comecei a campanha hoje, eu acho que eu vou tirar um dia para ir lá ajudar a levar o Ramagem para o segundo turno e a gente virar essa eleição lá. Todo mundo tem me perguntado de São Paulo, quem que você quer disputar no segundo turno? Eu quero disputar com o Paz, junto com o Ramagem, que aqui em São Paulo não tem margem para segundo turno. Eu vou ajudar o Ramagem. Quem é do Rio de Janeiro já ouça o meu recado. Vai por mim. Fraldas devem ser trocados pelos mesmos motivos. Essa de Queiroz mandou esse recado para você. Tire o Paz daí. Tire a paz do Paz. Porque o Rio de Janeiro só tem a desandar se você não der esse recado. Coloca o homem aí que é polícia. Coloca o homem aí que, de fato, pode alterar completamente o rumo dessa cidade. E eu vou declarar aqui publicamente o meu apoio ao Ramagem, já que o Silas... ele não participa de eleição no primeiro turno, só atrapalhando, né, irmão? Para atrapalhar, você participa, né? Mas para ajudar, eu acho que ele não tem coragem. Ele não é o homem que tem essa intrepidez toda para assumir a postura de ajudar o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, que inclusive está lá rejeitado e jogado. Eu estou com você, Ramagem. Aqui publicamente começa a campanha Marçal para Ramagem aí no Rio de Janeiro. E agora a pergunta é um pouco mais delicada, candidato. Muita gente encara o discurso que você tem feito como música para os ouvidos, né? De uma pessoa com bom senso, conservadora, que está cansada dos comunistas, dos esquemas, do centrão fisiológico e companhia. Mas muita gente tem um receio, né? Que tudo isso é mais assim oratória ou famoso conversinha. Quando teve o episódio da cadeirada, muita gente acha que a sua reação foi exagerada, foi, digamos, teatral. Saiu um corpo de delito do ML, que eu acho que corpo de delito não pega, enfim, nenhum tipo de coisa mais profunda, mas não atestando a lesão que você alega ter sofrido.
A pergunta é, primeiro, dá a oportunidade de se defender dessa acusação, né, se houve ou não realmente a costela quebrada, coisa assim, e se você se arrepende ou não de uma reação talvez exagerada nesse episódio, que não ajuda justamente num ponto fraco para muito conservador. Você é real nessas defesas todas ou está falando aquilo que a gente quer ouvir? Cara, primeira parte da sua pergunta, sendo bem direto, isso não é um discurso de hoje, né? Eu estudo marxismo cultural tem mais de 15 anos. E dos meus 62 livros, acho que 64 agora na Bienal do Livro são mais 2, eu tenho um livro já publicado há quase 8 anos, talvez, chamado A Destruição do Marxismo Cultural. Então, assim, se você quer combater meu discurso, é só pegar um livro que eu assinei há 8 anos atrás. E acabou a conversa. O livro tá lá. 8 não, deixa eu ver. 2024, 6 anos. 6 anos atrás eu lancei esse livro. E ali é a prova que não é o discurso de hoje. Em 2016, eu estava lá empolgado. Eu estava em caminhão de som em 2014 para derrubar Dilma Rousseff. Eu sou evangélico. Eu me converti com 9 anos de idade. Eu estudei teologia. Você acha que um cara que estudou teologia, é crente, vai apoiar PT e companhia? Eu sou um cara do empreendedorismo, eu sei que o empreendedorismo liberta. Eu sou um cara de inteligência emocional, eu sei que os caras usam todas as ferramentas de PNL para aprisionamento do povo. Cara, o azar do PT é como um cara que aposentou esses desgraçados. Então, assim, sobre o acontecimento da cadeira, eu confesso com todas as palavras, eu sou um cara que já fez 7 maratonas, 11 triatlos, 1 Ironman, Ultraman. Ultraman eu percorri uma distância de 452 quilômetros e 35 horas e 17 minutos. Amigo, com aquela cadeirada eu conseguiria ir correndo para o hospital. Eu fui entrar na escolta e aí as pessoas, o meu advogado e os seguranças, cara, e se você tiver tido uma perfuração aí de pulmão, não é melhor você ir na ambulância? Eu falei, não precisa. E eu ainda brinquei com eles. Falei, eu consigo ir correndo para o hospital. Onde está o hospital? E os caras, vai na ambulância. Eu achei, assim, patético. Até a pessoa que acabou postando tomou um cascudo aqui. Aquela cena de mostrar o interior da ambulância. Quando eu vi aquilo, eu mesmo fiquei arrasado. Agora, eu tô com a radiografia, o próprio sírio-libanês postou que teve trauma nessa mão, na base desse dedo onde eu defendi. Tá bem aqui, ó. Aqui não tem nada, aqui tá normal. Agora aqui, ó, aqui tá com a tala, aqui tem uma tala. Isso aqui, cara, foi onde eu defendi a pancada. A segunda vez que ele arremessa, pega. Vamos ver aqui. Abre aqui para mim, só para mostrar o roxo aqui. Deixa eu ver se tem esse. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui, porque tem gente com ciúme de facada, agora tá com ciúme de cadeirada. Vou abrir aqui para você ver o 6º arco costal, que chama. Baixa só a tela aqui um pouquinho. Aqui, ó, tem uma manchinha aqui, ó, nesse lugar, não sei se vocês conseguem ver, ó. Uma pequena mancha aqui nesse lugar, lá no sírio-libanês. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, ó. O 6º arco plantar, ele deu uma fissura, não chegou a quebrar a costela, mas foi uma fissura no 6º arco plantar. Dá para ver a pequena mancha? Vocês estão assistindo aí no Bradock? Dá para ver. Essa pequena mancha, só de encostar, ela vai recuperar de 4 a 6 semanas. Então, assim, eu entendo as pessoas ficarem loucas e eu falo abertamente, eu consigo correr com isso aqui, eu sou um cara resistente. Agora, tudo vira notícia, né, cara? Eu entendi como que faz para pautar a imprensa. Eu não pago mesada para jornalista, eu preciso de ficar toda hora mandando e desmandando um monte de conversa, criando um monte de situação, é duro, e eu falo abertamente, não tem medo. Ajuda a fechar aqui, por favor, por causa da minha mão. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, não foi nem um teatro, eu acho que se não tivesse nem meu carro, eu conseguiria ir correndo, eu sou um cara, uma prova com meu tendão inflamado, isso para mim não é novidade, não. Agora, sendo bem verdadeiro, eu provoquei o Datena para mostrar que ele é um imbecil, que ele é um cara que é um tirano. E ele mostrou que é fraco das ideias, porque o cara que é fraco das ideias, ele parte para agressão. E, de novo, lamento profundamente, Bolsonaro, você relativizar isso, porque você provocou mais gente que eu. Então, hoje, com as suas próprias palavras, você mereceu a facada? Com as suas próprias palavras, o Donald Trump mereceu levar uma bala de fuzil no pé do ouvido? Nunca apoie a agressão. Se você é fraco,
na discussão, desça do jogo, não continue o jogo. De fato, eu poderia ter tomado aquela cadeira daquele jabuti, eu poderia ter avançado nele, eu poderia ter pegado a cadeira e jogado ele no chão, eu poderia ter feito um monte de coisa. Mas eu quis mostrar para o povo que eu sou uma oferta, nunca escondi isso e nem vou esconder. Agora, você tem que saber o que aconteceu em Brasilândia hoje. Todo mundo erguendo cadeira. Aquilo entrou na cabeça de todo mundo. Então, se for para defender esse povo, eu tiver que tomar 10 cadeiradas dessa toda semana, pode mandar a cadeira que eu tô dentro. Eu não vou arregar para nada, não afino para absolutamente nada. E Datena, obrigado pela cadeirada, porque eu recebi uma carta da equipe do Donald Trump. Depois pega essa carta e vou mandar para a imprensa que eles vão ficar loucos. Eu recebi uma carta do Donald Trump, nós saímos dos 48 principais jornais do mundo, The Washington Post, The Sun, El País, o San Salvador, saiu no The New York Times, saiu na China, na Rússia, saiu em tudo. E a equipe do Donald Trump acabou vendo e me mandou uma carta me solidarizando com a cadeirada. Ela não é tão importante como uma facada e nem tão importante como uma bala de fuzil. Acho que é proporcional ao cargo de cada um, né? Só que a relativização dessa coisa, para mim, hoje me pegou de surpresa. Tá muito estranha essa eleição. Hoje, alguns jornalistas, turma, começaram a me amar. Gente que é esquerdista. Aí eu chamei no canto, mas que você tá rindo para mim? O que tem de errado? Sua postura tá diferente, mas ver o Silas te atacando me incomoda. Aí o outro que não gosta de jeito nenhum, eu sou o primeiro cara de direita que tá conseguindo o voto do Lula. Não sei se vocês sabem disso. Dá uma olhada aí nas pesquisas aí. Eu sou o primeiro cara que tá conseguindo o voto da esquerda. Aí você fala, mas por quê? Porque os caras tá vendo o Bolsonaro se levantar contra mim. Ou seja, que confusão que é essa, cara? Que confusão que tá essa eleição de São Paulo. Eu não estava preparado para ver e nem viver essa eleição. Eu tô chocado. E vai ser no primeiro turno. E o número é 28. Põe ele na sua cabeça aí. Não achei nada de delicada a pergunta. Foi boa a pergunta. Valeu. Deixa eu fazer um recado aqui, Serrão, e já te passo. Repito o recado aqui para quem está assistindo ao Bradock Show. Nesse momento, 185 mil telas ligadas aqui no YouTube, uma enorme audiência também na televisão em todo o Brasil, pela TVD News, é o 581 da Parabólica Digital. Só no WhatsApp da TVD, estou dando uma olhada aqui, 6.300 mensagens já chegaram, muita gente mesmo ligada em todo o Brasil, interessada aqui na conversa, né, que não diz só sobre a eleição de São Paulo, está enriquecendo todo o nosso público. E se você está gostando aqui do programa, peço que você faça a sua doação agora ao Bradock Show. A gente depende de você que está aí do outro lado da tela e que acompanha o Bradock Show todas as noites. Aliás, se você está aqui excepcionalmente e ainda não acompanha, te faço convite. Você vai gostar. É de segunda a sexta-feira, das 8 às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília, com a presença do Rodrigo Constantino, do Jorge Serrão, que estão aqui comigo na bancada hoje. Tem a Fabiana Barroso também, o Silvio Navarro, o Ricardo Salles participa aqui do programa também toda semana. Um timaço que está toda noite reunida aqui para analisar os principais assuntos do dia na política, na economia e na geopolítica. Te peço que você faça a sua doação aqui ao Bradock Show. Como é que você faz? Pelo Pix. Aqui na tela estão as nossas duas chaves. O e-mail é apoie@bradockshow.com.br e tem também o QR Code, que é até mais fácil. Não tem que digitar nada lá no aplicativo do banco, é só aproximar a câmera e já aparecem ali os nossos dados. Não tem valor mínimo, você doa o quanto estiver dentro das suas condições, mas se fizer uma doação de R$150 ou mais, tem presente para você. Você recebe aí na sua casa, enviado pela equipe do Bradock Show, sem ter que pagar frete, sem ter que pagar transporte. Não é pegadinha não, tá, gente? É só fazer a doação. R$150, você já vai ganhar de presente um dos livros da coleção do Bradock Show, que tem, por exemplo, os livros do Rodrigo Constantino, que está aqui hoje, tem livro do Roberto Mota, do Silvio Navarro, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Gustavo Lopes, Guilherme Fiuza, enfim, obras que eu tenho certeza que você vai gostar. É só fazer a doação, R$150, e aí na sequência você envia para o e-mail que está na tela o comprovante da sua doação, acompanhado de um endereço no Brasil, e pronto, sem ter que concorrer a nada, não é promoção, não é concurso, não tem que pagar frete, não tem pegadinha nenhuma. Você vai ganhar de presente do Bradock um dos livros do nosso catálogo. Aliás, aproveito para anunciar aqui em nome da nossa equipe que todos os livros estão sendo enviados, tá, gente? Muita gente já fez doações de 150 nos dias anteriores e está esperando o seu livro, ainda não chegou, mas é por causa da demora logística e do sucesso da promoção. São tantos livros que está demorando um tempinho para enviar para todo mundo, mas em breve
vai chegar aí para você o seu livro. Pode ficar sossegado, você tem a minha palavra, a palavra da equipe do Bradock Show. Os livros estão sendo enviados em breve, estarão aí com você que fez a doação de 150. Combinado? Agora tem uma dica de investimento para você, hein? Quer diversificar a sua carteira, quer ampliar os seus investimentos, ampliar seus negócios, ampliar suas áreas de atuação? Conheça o mercado de minério e pedras preciosas. Quem vai apresentar para você é a Golden Brasil. Dá uma olhada. Se você está cansado das oscilações da Bolsa de Valores ou não aguenta mais ver o seu dinheiro parado na poupança, a Golden Brasil é a solução que você procura. A Golden Brasil S.A. atua desde 2019 no mercado de minérios e pedras preciosas, proporcionando a milhares de clientes a oportunidade de lucrar de 20% até 50% ao ano. A Golden Brasil é a oportunidade certa para valorizar o seu capital com segurança nos ativos mais valiosos do mundo, como ouro, diamantes, pedras preciosas e joias, podendo até mesmo ter seu patrimônio com lucros pré-fixados. Venha fazer parte desse mercado em constante crescimento. Chame já pelo WhatsApp nos contatos 0800 606 6048 ou 11 93 725 4140. Golden Brasil, segurança e valorização do seu patrimônio. É isso, tá dado o recado e você entra em contato também pelo WhatsApp, tá, gente? Esse 0800 é o WhatsApp. 0800 606 6048 é o número por onde você entra em contato e mergulha no mercado de minério e pedras preciosas com a ajuda da Golden Brasil. Retomando aqui a nossa conversa com Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB. Vamos para mais uma pergunta, agora é sua, Serrão. Pablo Marçal, eu volto para a questão do crime, que ela me incomoda muito. Eu venho de área carente, eu fui criado no pé do Morro do Estado, lá em Niterói, cidade berço do Partido Comunista aqui no Brasil. Então, uma das maneiras eficazes de combater o crime é você fechar a fábrica de criminosos. Né? Você tem que sair de peito aberto, como você bem falou, para combater crime, que isso não vai resolver, você não vai conseguir. Mas fechar a fábrica de criminosos com um projeto para a juventude, para a criança, o prefeito tem a obrigação de fazer. Qual é o seu projeto, quais são as suas ideias para essa área? Concretas, objetivas. Para fechar a fábrica do crime, a gente precisa de colocar um esporte olímpico na escola, isso vai moldar o caráter dessas crianças. Esportista dificilmente envereda para esse caminho. Segundo, ensinar empresarização, desde pequeno, para a pessoa ter um sonho em ter um negócio. De novo, o povo com o CNPJ. Em terceiro lugar, as profissões do futuro. Em quarto lugar, tecnologias. E em quinto lugar, educação financeira. Para fechar a fábrica do crime, esse é o pacote. Essa é a forma de tratar o crime na causa. Segunda coisa para diminuir o crime de forma drástica, produção de novos empregos. 2 milhões de novos empregos. Empregos que são limpos. Quando eu digo limpo, não é de indústria que vai sujar a cidade. É empregos de tecnologia. E a gente conseguir fazer esse berço, né, de serviço digital, de serviço tecnológico na cidade de São Paulo. Quanto maior a demanda de emprego, menor é a criminalidade. Isso é uma conta absurda. Agora, para combater a criminalidade, numa cidade de 12 milhões de pessoas, não tem como combater sem tecnologia. Então, o pacote anticrime, para de fato resolver o problema da cidade, nós vamos aumentar a operação delegado. E vai começar com a máxima capacidade do que a gente tiver no caixa, que a preocupação número 1 hoje da cidade de São Paulo é a criminalidade. Aumentar as câmeras que são inteligentes, né, para detectar o crime, vai ter uma análise preditiva, onde você vê onde tem a mancha. Por exemplo, o distrito de Pinheiros é o mais violento da cidade de São Paulo, são 96 distritos. Nós vamos começar nesse distrito e nós vamos dar um recado, certeza de punição e saber que nós estamos vigiando. Se a população marginalizada, sabe que está sendo vigiado e que vai ser detectado todos os casos e que a gente tem certeza que vai punir, uma coisa que eu aprendi lá em El Salvador, porque que lá era o lugar mais perigoso do mundo. Porque a cada crime cometido, o criminoso tinha 3% de chance de ser punido. Hoje ele tem 99% de chance de ser punido. Ou seja, olha que loucura. A certeza da punição inibe o bandido. Eu fiquei 5 anos estudando direito e muitas teorias. Eu fiquei 5 anos para aprender isso no direito penal, sendo que uma conversa que eu sentei com o ministro da Justiça, o Gustavo, lá de El Salvador, ele me deu uma aula. Ou seja, se eu tenho 3% de chance de ser punido, então eu vou praticar 30 vezes esse crime, que ainda não dá 100%.
O que eles aprenderam? Vamos dar certeza que esse cara vai ser punido. Ah, meu amigo, quando é 99% de chance de certeza, você não vai correr aquele 1% de êxito. Então, com tecnologia, com oferta de emprego, novos empregos, inclusive nas periferias, isso vai modificar completamente a planta da cidade. A segurança, a insegurança pública vai ser coisa do passado aqui em São Paulo. Consta. Bom, acho que é a última, né, pelo tempo aí. Candidato, eu queria falar sobre educação. Eu acho que a educação tinha que ser muito mais municipal do que a centralização em Brasília, no MEC. Queria a sua opinião, você já mencionou aí até livro para combater o marxismo cultural. Isso é uma praga, doutrinação ideológica, essa coisa de todes, que até na Secretaria do Nunes tem hoje, né? Como é que você pretende combater isso? Qual a sua opinião sobre essas escolas cívico-militares? Qual é o caminho para recuperar o aprendizado, o ensino objetivo e que vai preparar os jovens para a vida? Vou repetir mais uma vez os 5 itens que eu acho que vai fazer total diferença, que é a questão do esporte para moldar o caráter, educação financeira, porque na Europa 70% dos europeus investem na bolsa, nos Estados Unidos 55% investe, no Brasil 2,8%, ou seja, faltou educação financeira. E o milagre que eu quero para o Brasil é cumprir uma palavra do presidente Lula. Ele falou assim, se as pessoas ganharem mais de 4 mil, elas deixam de votar em nós. Então eu quero que todo mundo em São Paulo ganhe mais que 4 mil para a gente acabar com o PT para sempre. O PT já está acabando por si só, porque não tem ninguém para assumir esse handover do presidente Lula. Eu entrei nessa eleição para dar um tapa no bastão, para não cair na mão do Boulos. Eu vou fazer de tudo para bater esse bastão que vai bater. Ele vai tentar passar por Tachad. Eu vim aqui foi para isso, tá, Constantino? Você nunca vai esquecer da minha atuação na política. Eu não quero ser o herói da direita, mas eu quero ser o cara que ficou conhecido como, estrategicamente, o cara que desossou o PT e acabou com essa organização. Para não tomar mais um processo dos centenas que eu estou tomando, eu vou trabalhar. Quando tiver capim e inchada, eu vou continuar falando o que eu penso. Isso é uma quadrilha. Eles roubaram 1 trilhão aqui desse país e nós vamos acabar com esse povo. Esse PT precisa ser frenado. Esse pessoal que é uma organização intercontinental, que é pior que o PT, tá? O PT ficou tranquilo perto deles. Eles são uma organização intercontinental. A gente precisa combater esses caras. Esses caras são perigosos. Muito perigosos. Então, assim, a educação tem uma parte que é inovadora, Constantino, é a educação continuada dentro das empresas, que é o braço de ensino. Pensa num portal onde todas as empresas vão ter esse portal e é para 3 públicos, para os funcionários, para os parentes dos funcionários dessas empresas. É interessante, né? Claro que um no nível andragógico, outro no nível pedagógico, na escola é pedagogia, e no nível empresarial é andragógico. Explico, pedagogia, peda é criança, gogia é ensino. Ou seja, pedagogia é ensino para criança, e andragogia, andra é de adulto, a raiz etimológica da palavra. Então, imagina as empresas com esse ensino continuado, onde não vai escapar ninguém do treinamento, da qualificação. Você imagina vamos liberar a partir de 2025 aquele giro de quadra no trânsito. Aonde que tem que mexer com isso? Tem que ensinar lá na base, tem que ensinar nas empresas. Você imagina lá no nome da pessoa, mostrando os treinamentos assim, ó, você, educação financeira, educação de trânsito, educação daquilo. Temos que treinar o povo. Uma das coisas mais poderosas do ensino que a gente vai ter nas 2 pontas, tanto empresa e escola, é a questão socioemocional. O cara que tem educação socioemocional, ele não mata os outros. Eu, por exemplo, como eu sou um cara bem treinado em inteligência emocional, eu de verdade, tá? Eu não fiquei ofendido com o Datena. Não foi porque eu provoquei a fraqueza mental dele, mas é porque, de fato, eu não fico ofendido com nada que ninguém faça. Eu vou dormir agora, não tem mais nenhum problema com o Bolsonaro. 0. Ele hoje caiu no canto do Silas e entra nessa bobeira. No meu coração tá do mesmo jeito. E eu ainda ponho um efeito suspensivo. Ele fala de todo mundo no período eleitoral. Para mim vai ser jogado num triturador e depois vai todo mundo pedir desculpa e me ligar. No dia que eu assumi a liderança da pesquisa aqui em São Paulo, todo mundo começou a me ligar. Eu entendi que você não vale nada até você valer alguma coisa. Depois disso, acabou o processo eleitoral, continua em paz, levanta a bandeira branca e vamos embora. Agora, educação continuada, numa ponta das empresas, né? Usando as ONGs, usando mutirões para fazer isso. A gente tem que fazer oficinas nas comunidades. Nós vamos atingir de todas as formas, com oficina, mutirões, os braços de ensino da empresa, a revolução da educação
na escola municipal. Eu acredito de verdade que... Você falou de pedagogia, ensinar... candidato. Você falou de pedagogia, hoje é aniversário do maldito patrono da educação no Brasil, seria aniversário do comunista Paulo Freire. Então faz o contrário do que esse traste levou para as escolas, o marxismo, luta de classes, oprimido e opressor, que já está de bom tamanho. Posso te falar uma coisa, pelo que você acabou de falar? Até o Xi Jinping da China falou que a maior imbecilidade da esquerda mundial foi essa questão de lutar pelas classes como o marxismo fez. Até ele reconheceu. Por isso que estão se tornando uma grande nação. Uma nação, é claro que não é democracia, mas o que adianta viver na democracia que é ditadura? Deixa isso para depois da eleição, você conta comigo aí, tá bom? Faz o M28 e vamos embora. Obrigado aí pelo momento. Estou gravando aqui uns vídeos. Eu quero pedir para todo mundo, se vocês me permitirem aqui, que está assistindo até agora, vou falar por uma única vez e quero pedir sua ajuda. Não tenho recurso pessoal meu, eu fiz uma promessa de não colocar nenhum recurso meu nessa campanha, por conta de perseguição por abuso de poder econômico. Não tenho nenhum real de dinheiro público, eu queria pedir para todos que estão aqui, se vocês gentilmente aí da Bradock puder colocar só uma vez aí nos comentários, na fixação, o Pix da campanha, não pode doar de empresa, tem que doar do CPF, 56.336.422 1000 né, que é 0001-97. Vou repetir. 56.336.422 1000 Se vocês puderem colocar aí por uma única vez, gentilmente, eu agradeço. E na próxima vez que eu vier, eu ajudo a fazer pitch aí para vocês ganharem mais doação também. Essa audiência aí que a gente trouxe também, muito bom estar aqui com vocês, obrigado por vocês me ouvirem. Quem não conseguiu pegar o número, manda munição para nós, que a gente está no campo de batalha com as metralhadoras sem bala, só para vocês saberem, tá sem bala. Para vencer essa eleição precisa de munição, a gente precisa de dar tiro e tá sem munição nenhuma, e você tá me assistindo aqui, pode tacar uma caixa de munição aí de cima desse avião e mandar aqui no meio da trincheira. E se você não mandar também ou perder a eleição, você vai lembrar de uma coisa, a culpa foi sua. Porque eu remei até acabar a eleição, nós vamos levando tiro, porrada e bomba. Um beijo no coração, que Deus nos abençoe e que nos livre desse tanto de confusão com gente que acredita nas mesmas coisas que nós. Valeu, turma, continue aí, eu sou um cara que apoia o que vocês estão fazendo, gosto demais dessa liberdade que vocês têm de falar, e pra cima que o Brasil é nosso, e os comunistas que se virem para caçar outra nação, que essa aqui já está dominada. Um beijo para vocês. Valeu. E tamo junto. Obrigado, candidato. Valeu. Boa noite. Valeu. Até mais. Bom, por hoje é só, a gente vai chegando ao final aqui do nosso programa. Antes, vou só trazer uma dica aí para você que está pensando em sair do Brasil. Se você quer se mudar e não sabe como, tem muitas dúvidas na cabeça, muitos pontos de interrogação, olha só, siga o caminho de quem já fez isso e pode te ajudar bastante. A Ludmila Lins Grilo, nossa parceira aqui de Bradock Show, de comentários políticos, análises políticas. A Ludmila vai te dar o segredo, o caminho das pedras. Roda aí, Cláudio. Oi, pessoal, tudo bem? Ludmila Grilo falando aqui. Eu estou passando aqui no Bradock Show para dar um recado para você que deseja migrar para os Estados Unidos e não sabe nem por onde começar. Você que está assustado com a insegurança jurídica no Brasil, com a instabilidade política e econômica, ou você que simplesmente quer vivenciar novas experiências profissionais e pessoais aqui nos Estados Unidos, entre em contato com a Imigrex Global. A Imigrex Global é uma empresa sediada na Flórida e especializada em imigração de brasileiros nos Estados Unidos, com atendimento 100% em português. Além dos vistos mais tradicionais baseados em trabalho e qualificações, a empresa também atua em casos de asilo político e tem expertise nesses casos que envolvem o Brasil. Se você está interessado e quer saber se você é elegível para um dos vários vistos americanos, manda uma mensagem para o WhatsApp +1 407 490 1897. Repetindo, +1 407 490 1897. Boa, valeu, Ludmila, recado dado, tá aí a chance para você, hein, que acompanha o Bradock Show, o caminho para que você saia do país, se for o seu desejo, hein. Valeu, Ludmila, obrigado pelo recado, deixa eu agradecer aqui aos parceiros que estiveram comigo nessa edição para lá de especial do nosso Bradock Show, Rodrigo Constantino e o Jorge Serrão, além da Fabiana Barroso, que esteve mais cedo aqui também. Boa noite, como está? Bom fim de semana. Boa noite, Brown, boa noite, Serrão, obrigado aí ao candidato, né, pela entrevista que realmente bombou a audiência, não dá para negar o fenômeno que o Pablo Marçal é de audiência. Boa noite a toda a nossa audiência. Nos vemos domingo no 4x4.
Valeu, estaremos lá na audiência. E Jorge Serrão, bom descanso por aí também. Serrão, até semana que vem. Maravilha, quinta e sexta que vem, aqui na Sala de Justiça do Braddock Show, com meus super amigos. Hoje, essa estratégia de aula digital que a gente teve indica que vem coisa aí bombástica ainda nessa campanha eleitoral. Vamos ficar atentos e aprender alguma coisa. É isso aí. Valeu, Serrão. Valeu, Consta. Até a próxima. Recado rápido para você que nos assistiu até aqui. Faça a sua doação. Não esqueça, não deixe para depois, não. Faça agora a sua doação aqui ao Braddock Show. Como é que você faz? Pode ser pelo YouTube, tem o Pix, tem o Valeu e tem o Superchat, que são as ferramentas do próprio YouTube, ou então pelo Pix, que é até mais fácil. Você vai no seu aplicativo bancário e aí você pode colocar o nosso e-mail, apoia@braddockshow.com.br, ou então o nosso QR Code. Não tem valor mínimo, você doa o quanto puder, o quanto estiver dentro das suas condições financeiras, não tem contribuição pequena. Agora, se você puder fazer uma doação de R$150 ou mais, você ganha até um presente. Você vai receber aí, na sua casa, no seu endereço no Brasil, um dos livros da coleção do Braddock Show. Tem, por exemplo, os livros do Rodrigo Constantino, tem do Silvio Navarro, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Roberto Mota, Guilherme Fiuza, Gustavo Lopes, Luiz Ernesto Lacombe, são alguns dos títulos da coleção do Braddock. Você pode receber aí na sua casa. É só fazer a doação, R$150, e na sequência enviar para esse e-mail que está aqui o comprovante da sua doação, acompanhado de um endereço no Brasil, e pronto, você já está concorrendo, você já vai receber, aliás, não é concorrendo não, você não vai ter que concorrer a nada, não é concurso, não é rifa, nada disso. Você vai receber aí na sua casa um dos livros do nosso Braddock Show, de acordo com a disponibilidade do acervo. E, aliás, eu aproveito para dar uma atualização, a nossa equipe está colocando em dia os envios de livros, porque foi tanto sucesso, fez tanto sucesso essa ação dos livros, que a nossa equipe está tendo até dificuldade logística para enviar tudo isso. Mas esse envio já está sendo regularizado e você que já fez a doação de R$150 e cumpriu esse protocolo, vai receber em breve aí na sua casa também o livro prometido como uma retribuição, como um gesto de agradecimento nosso aqui do Braddock pela sua doação. Combinado? Obrigado mais uma vez pela ótima audiência. E a gente traz aqui para você, mais uma vez, o recado do VitaGord. Se você perdeu, a gente trouxe mais cedo, hein? Tá bombando também, uma novidade que a gente passou a apresentar para você essa semana aqui no Braddock. Se você perdeu, recomendo que você acompanhe atentamente a esse anúncio que você vai ver agora, porque esse produto está revolucionando o mercado de tratamentos contra a calvície. Dá uma olhada. Meu amigo, se você está careca e é motivo de piadinha aí na sua comunidade, você tem que dar um fim nisso. É a hora de retornar a sua autoestima. Nós temos aqui um produto revolucionário, foi o que fez o meu cabelo voltar a crescer. Eu era totalmente careca. Mas agora eu trago para você uma evolução do mercado capilar que surgiu nos Estados Unidos e chegou no Brasil. Nós temos 3 componentes. Primeiro, o VitaCap. É um essencial composto por vitaminas, nanotecnologia e aminoácido que faz o seu cabelo crescer de dentro para fora. Tem o Hair Elixir. É o bloqueador do hormônio DHT. Talvez até você já tomou outras vitaminas, o seu cabelo não cresceu, é porque você tem um hormônio DHT muito alto. Ele vai diminuir o hormônio DHT você pingando 20 gotinhas por dia debaixo da língua. E mais, o tônico capilar VitaGord. Você vai passar na sua careca ou onde o cabelo está caindo. Ele vai realçar essa área e vai fazer o seu cabelo crescer de volta. Preste atenção, se você utilizar o combo do VitaGord por 90 dias e não funcionar, eu vou devolver o teu dinheiro, porque nós sabemos que o produto funciona de verdade. Para você comprar agora esse produto, ligue para 0800 355 3000 ou chama no WhatsApp, mas preste atenção, essa promoção é para hoje. Se você ligar agora, eu vou te dar um desconto especial. Fala que você assistiu neste programa aqui e eu vou te dar um desconto. 3 produtos da linha VitaGord, você vai dar adeus à sua calvície. Chega de ficar careca e recupera a sua autoestima. VitaGord. É isso, VitaGord, hein? Produto que está revolucionando o mercado de tratamentos contra a calvície. Você já deve ter experimentado outras alternativas. Se não deu certo, agora é o seu momento. Agora é a hora e com desconto, hein? O que é melhor ainda, é só falar que assiste ao Braddock, hein? Que viu o anúncio aqui no Braddock Show e pronto, já tem descontaço te esperando. No 0800 355 3000. É só chamar ou ligar. Ligar pelo telefone, chamar no WhatsApp e garantir agora mesmo o seu VitaGord para combater de uma vez por todas a calvície. Por hoje é só, fim do nosso Braddock Show. Peço a você que deixe seu like também, não esqueça não, antes de sair aqui da nossa transmissão, um último pedido, curta, deixe seu like, um gesto simples e que nos ajuda muito. Inscreva-se aqui no canal, se já fez a inscrição, confira se está ativa ainda e se não fez,
Tá na hora, hein? Inscreva-se aqui e acompanhe todas as noites o nosso Braddock Show. De segunda a sexta-feira, das 8 às 9h30 da noite pelo horário de Brasília. E segundas-feiras tem o Braddock Morning, pela manhã, às 11h30 da manhã, das 11h30 ao 12h30, com Flávio Morgenstern, a Fabiana Barroso e o André Porciúncula, o mesmo Braddock que você já conhece, só que pela manhã, com muita descontração com a turma lá do Braddock Morning, toda segunda-feira, às 11h30 da manhã. Combinado? Uma ótima noite para você, obrigado pela companhia, um ótimo final de semana por aí, fique com Deus. Tchau, tchau.